sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Havendo o quórum, declaro aberta a 88ª sessão judiciária ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida, submeta à apreciação a ata da 87ª sessão judiciária ordinária, perguntando-se ao óbice aprovação. Inferior, janela de livros com intérpretes, na barra inferior, 16 e 1, está aprovada 11 de 10 de 2024, 88ª 88ª sessão judiciária ordinária. O número 1 da pauta é o requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais, número 0666 de 2024. A origem é Macapá, o relator é o juiz Rivaldo Valente, requerente é Cleia Mesquita Isabel da Silveira. Atuarão como vogais juízes Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, Tina Souza e Normande Souza. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, eminente pares, Rivaldo Valente. Ele é branco, de cabelos parcialmente grisalhos, curtos, postiços laterais. Os óculos de armação são escuros, tem marca canoada grisalha e traje a toga preta. O Carlos Torque, participando por videoconferência. Boa tarde a todos. Senhor presidente, Cleia Mesquita Isabel da Silveira, candidata ao cargo de deputada estadual na eleição de 2018, teve suas contas de campanha julgadas não prestadas. A fim de ajustar sua situação perante a Justiça Eleitoral, protocolou documentação que foi autuada na forma de requerimento de regularização de prestação de contas e, após o recebimento na Corte e distribuída a este relator, foi encaminhada ao Núcleo de Análise de Prestação de Contas Eleitorais Partidárias, o NACEP. Em parecer, o órgão técnico informou que o pedido estava completamente desprovido de documentos necessários para sanar a irregularidade perquirida. Sugeriu diligências. Devidamente intimada, a candidata nada falou, o que levou o NACEP a sugerir o indeferimento do requerimento. No mesmo sentido, foi o parecer do Ministério Público Eleitoral, que se manifestou pela preclusão do prazo concedido à requerente. É o sintético relatório, senhor presidente. Senhora Procuradora. Excelentíssimo senhor presidente, senadores, Foco na paz central da mesa. Servidores do Ministério Público, Com a palavra, a Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Pode prosseguir, Cavalcante. Excelência. Obrigado, senhor presidente. Foco no juiz Rivaldo Valente. A Lei 9.504, no parágrafo 4º, artigo 30, estabelece que a não prestação de contas por um candidato pode acarretar sérias consequências, entre elas a impossibilidade de obtenção de certidão de quitação eleitoral enquanto perdurar a omissão. Certidão de quitação eleitoral é um documento fundamental para comprovar que o candidato está em conformidade com a Justiça Eleitoral, incluindo a regularidade com suas contas de campanha, o que afeta diretamente a sua aptidão para participar de eleições futuras. O fato da candidata ter sido intimada para apresentar a documentação complementar, mas não ter respondido, contribui ainda mais para a gravidade da situação. De acordo com o artigo 77, parágrafo 2º da Resolução do TSE 23.553, que regulamenta a prestação de contas das eleições de 2018, a ausência de manifestação após a intimação pode ser interpretada como uma aceitação tácita da irregularidade apontada. É o caso. Com base no artigo 69 da Lei das Eleições, embora exista a previsão legal de regularização, a efetivação desse direito depende do cumprimento de requisitos formais e do atendimento às diligências, o que, no caso em questão, não foi observado. Diante disso, senhor presidente, indefiro o pedido de regularização. É como voto. Como vota o juiz Carlos Torque. Acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho o relator. Juíza Tina Souza. O relator, excelência. Juiz Normande Souza. Eu também acompanho, excelência. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, indeferiu o pedido de regularização de contas eleitorais de Cleia Mesquita Isabel de Oliveira, referente às eleições de 2018, nos termos do voto do juiz relator. Quero aqui acompanhar os colegas. Eu peço desculpa, não tinha
identificada a doutora Paola, quer dizer que é um prazer recebê-la aqui nessa casa da qual Vossa Excelência faz parte. Excelências, tem um julgamento conjunto e há uma particularidade aqui, é que nós não temos o quórum completo, mas em diversas decisões do TSE, em casos semelhantes, e que por isso eu quero submeter aos colegas. Nós precisamos de quórum completo, e a doutora Paola, a vaga de juiz titular da classe dos advogados está vaga e não houve nomeação ainda do substituto ou da substituta. Então, evidentemente que, em tese, nós estaríamos infringindo a lei eleitoral. Só que, eu vou citar 3 julgados aqui, do TSE, não sei se houve mudança, mas não encontrei outros. Relatoria, o primeiro-ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, o segundo do ministro Edson Fachin e o terceiro do ministro Sérgio Silveira Banhos, no seguinte sentido, que em razão da pendência à época de nomeação de membro na classe jurista, o julgamento do recurso eleitoral com quórum possível não afronta o artigo 28, parágrafo 4º do Código Eleitoral. O segundo, a realização de julgamento com a presença de 5 membros, por estar se aguardando a nomeação de membro da classe jurista pelo presidente da República, não enseja nulidade a violação ao artigo 28, parágrafo 4º do Código Eleitoral, quando realizada com quórum possível. Então, nós temos o quórum total, com exceção daquele que está vago. Então, a minha proposta é que nós julguemos essa matéria. E eu quero submeter primeiro ao MP e, na sequência, aos meus colegas. Imagem ampla no plenário. Obrigada, senhor presidente. Essa jurisprudência já era de conhecimento do Ministério Público e o Ministério Público entende que é a ocasião de colocar em julgamento Sara Cavalcante. processos com o quórum possível. Juiz Carlos Torque. Igualmente, senhor presidente, acompanho o seu entendimento e também o parecer ministerial. Desembargador Luiz Carlos Anselmo Torque. Gonçalves. Foco na paz Também central da concordo, senhor mesa. presidente. Luísa Tina Souza. Concordo, presidente. Luiz Normande Souza. Eu também acompanho. Luiz Rivaldo Valente. Eu concordo, em razão do quórum possível, senhor. Então, eu peço para consigne no voto esse registro Foco no e eu desembargador passo Carlos aqui Antônio. ao pregão. É o número 2, o número 13 e o número 4 da pauta, que são julgados em conjunto. Eu estou aqui retirando o segredo de justiça. Embargo de declaração na ação de investigação judicial eleitoral número 601.549, 2022, origem Macapá, relator juiz Carmo Antônio, embargante Jaime da Silva Pérez, Paulo Paranaguá Lima da Silva, e embargado Pedro Filé Lourenço da Costa Neto e Alexandre Ramos da Costa. O outro embargo de declaração na ação de impugnação de mandato eletivo número 601.622.22, origem também Macapá, o relator Carmo Antônio, embargante Jaime da Silva Pérez e o embargado Ministério Público Eleitoral. E o embargo de declaração na ação de impugnação de mandato eletivo número 06000007, 2023, origem Macapá, relator Carmo Antônio, embargante Jaime da Silva Pérez, embargado Arnóbio Flecha Nascimento e Pedro Filé Lourenço da Costa Neto. Então, passo ao relatório. Trata-se de embargo. Pois não? Desculpa, Excelência, eu estou passando a presidência. Isso. E eu lhe retornando, assumindo a presidência e retornando a Vossa Excelência, só por precaução, para naturalmente o relatório abrangendo os 3 processos em que já se fez o pregão. Trata-se de embargo de declaração oposto por Jaime da Silva Pérez contra o acórdão 8.048/2024, que julgou parcialmente procedente a AIGE 0601.549 de 2022 e procedentes a AIME 0601.622 de 2022 e AIME 0600.007 de 2023 para cassar o DRAP do PTB
Amapá, nas eleições de 2022, ao cargo de deputado estadual do Amapá, e declarar a nulidade dos votos e a inelegibilidade de Joaquina da Silva Ramos e Maria Joaquina da Silva Ramos. Nas razões recursais, o embargante Jaime Pérez afirmou que houve obscuridade e omissão do acórdão ao considerar a candidata que renunciou após o prazo final da substituição, sobretudo porque se tratou de decisão unilateral, sem responsabilidade do partido, e homologação da renúncia da candidata Joaquina da Silva Ramos ocorreu em 22 de nove de 22, quando não havia mais possibilidade legal e concreta para que a agremiação promovesse a substituição da candidatura dela. Disse haver obscuridade no trecho do voto que assentou a necessidade de substituição das candidatas, a despeito da observância de percentual após as renúncias e o indeferimento antes do dia 19 de 2 de 29. Alegou que a candidata Joaquina renunciou sem informar previamente o partido, assim informado pela testemunha Randolph, impedindo que a agremiação tomasse medidas para lidar com a situação. Mencionou que os precedentes apontados no acordo não se aplicam ao caso, já que o partido cumpriu o percentual de gêneros antes da data final da substituição de candidatos. Alegou a necessidade de esclarecimento do voto condutor, se a candidatura de Sandra contribuiu para a configuração da fraude e que é necessário esclarecer em que ponto se encontra o padrão das candidatas que renunciaram, já que as despesas dela variavam tanto na origem quanto no percentual. Destacou a necessidade de esclarecimento quanto à delimitação do ônus probatório, pois o acórdão teria afirmado que seria atribuição dos embargantes demonstrar que tinham real intenção de concorrer naquele pleito, bem quanto as provas que sustentaram a ocorrência da fraude. Apontou que precisa ser esclarecido o trecho do acordo que vincula a fraude às renúncias, como prova de que não pretendiam recorrer a despeito da previsão legislativa que autoriza a desistência da candidatura, bem como para apontar as provas que indicam o dolo no registro e na posterior renúncia das candidatas, sobretudo diante da análise do voto divergente da juíza Tina Souza. Ao final, pediu o acolhimento dos embargos para integração do julgado, bem como a concessão de efeitos modificativos para afastar a caracterização da fraude. Paulo Paranaguá Lima da Silva apontou contradição no acórdão porque os impugnantes não teriam apresentado prova robusta para demonstrar a alegada fraude. Nesse sentido, afirmou que não houve lançamento de candidaturas femininas, que se manteve o percentual no gênero durante todo o processo eleitoral, que Maria Trindade e Joaquina apresentaram prestação de contas de forma individualizada, que Maria Trindade não fez campanha porque não há obrigação de realização de campanha pelas redes sociais e que as testemunhas esclareceram que as duas irmãs renunciaram por circunstâncias alheias. Ao final, requereu que sejam sanadas omissões, contradições e obscuridades evidenciadas no acordo zerado, eis que inexistente a fraude eleitoral. Em contrarrazões, o embargado Pedro Filé Lourenço da Costa Neto e Alexandre Ramos da Costa alegaram, em resumo, que o acordo analisou os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia e, ao final, reconheceu a fraude à cota de gênero e julgou procedente a AIME, que o recurso revela mero inconformismo da parte e, ao final, pediu não conhecimento dos embargos e aplicação da multa em virtude de caráter protelatório. No mérito, requereu não provimento dos embargos. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e não provimento dos embargos, disse que não houve obscuridade e omissão no acordo embargado, porquanto o partido poderia ter providenciado a substituição das candidatas que renunciaram até o dia 12 de 9 de 22. Afirmou que não houve obscuridade na análise das candidaturas fictícias, já que se explicitou o padrão da prestação de contas das candidatas. Mencionou que o acordo embargado analisou os elementos comprobatórios da fraude, inclusive com enfrentamento separado das alegações do órgão ministerial. É o relatório. Senhora Procuradora. Os termos do parecer pelo não provimento dos embargos, excelência. Foco na paz central da mesa. Senhor relator. Presente os pressupostos legais com esse do recurso. Não identifiquei divergência, prossiga. Excelência. Agora foco no desembargador Carmo Antônio. Claro que os embargos declaratórios não objetivam rediscutir a matéria já enfrentada pelo acordo recorrido, especialmente quando isso não padece de qualquer vício que justifique o manejo dessa espécie.
Contudo, as questões suscitadas pelos embargantes não se enquadram em nenhuma dessas hipóteses. Os embargantes alegam que houve omissão quanto ao cálculo do percentual de candidaturas femininas após as renúncias das candidatas, sugerindo que o partido cumpria as exigências legais até o momento das renúncias. No entanto, a decisão embargada foi claro ao explicitar que a fraude à cota de gênero ocorreu pela ausência de substituição das candidaturas femininas, já que havia prazo para tal providência. Ademais, a renúncia de candidatas próxima ao período eleitoral, sem a devida substituição, configura burla à exigência da cota mínima de gênero, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TSE, fato que foi adequadamente enfrentado no acórdão. Os embargantes sustentam ainda a existência de contradição no acórdão, afirmando que as renúncias ocorreram em momentos distintos e que o partido não teria obrigação de realizar substituições. Tal alegação não procede, visto que o acórdão embargado demonstrou, com base nos documentos apresentados, que as renúncias ocorreram após o prazo legal de substituição, caracterizando a omissão do partido em promover a adequação necessária, conforme preceitua a legislação eleitoral e a jurisprudência aplicável. Portanto, não há contradição no julgado. Nesse ponto, cumpre esclarecer que havia prazo hábil para a substituição das candidatas que renunciaram após o deferimento do DRAP. Todavia, o acórdão foi claro ao demonstrar que as renúncias de candidatas ocorreram antes do prazo legal para a substituição. A legislação eleitoral exige que, em caso de renúncia ou indeferimento da candidatura, a substituição ocorra até 20 dias antes do pleito, prazo esse que não foi observado pelo partido. Logo, o partido optou por não realizar as substituições necessárias, configurando a fraude à cota de gênero, e essa análise foi realizada de forma precisa e não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada. Do mesmo modo, no tocante à candidata Sandra Nunes, os embargantes afirmam que o acórdão teria sido omisso ou contraditório ao não reconhecer a fraude. Contudo, o acórdão foi absolutamente claro e específico ao afastar a existência de fraude quanto à candidatura de Sandra Nunes, demonstrando que a inexpressiva votação, 2 votos, se deveu à circunstância de ordem pessoal, com base no depoimento das testemunhas, que afirmaram que a candidata passou por uma tragédia familiar durante o período eleitoral e o que comprometeu sua campanha. Além disso, foi reconhecido que a candidata realizou atos de campanha e recebeu recurso do fundo partidário, fatos que afastam a alegação de candidatura fictícia. Assim, não há qualquer omissão ou obscuridade sobre o tema, mas sim um enfrentamento completo da questão. Então, fiz outras considerações complementares, mas estou concluindo que, na rejeição dos embargos, declaração oposta pelos Jaime Pérez e Paulo Paranaguá Lima da Silva, mantendo íntegro o acórdão embargado. É como vota, Excelência. Gabinete relator, como vota o juiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, eu vou pedir vista. Pergunto se os demais antecipam ou aguardam. Juíza Tina Souza. Vou aguardar, Excelência. Juiz Normandes Souza. Eu também vou aguardar. Rivaldo Valente. Também aguardo, senhor presidente. Eu antecipo, acompanhando o relator, para mim a matéria ficou bem clara, e proclamo o parcial resultado. O Pleno Tribunal Regional Eleitoral superou a questão de ordem apresentada pelo presidente, sentido de julgar com o quórum possível, em face à inexistência de titular e suplente da vaga de jurista. E conheceu a unanimidade dos embargos e, no mérito, após o voto do relator, rejeitando os embargos, no que foi acompanhado pelo 5º vogal, o do juiz Anselmo Gonçalves pediu vista, a juíza Tina Souza, Normandes Souza e Rivaldo Valente aguardam. Retorna à presidência o desembargador Carmo Antônio. Juiz desembargador Carmo Antônio. Obrigado, desembargador Carlos Storck. Não havendo outros processos, declaro encerrada a sessão judiciária e já com o mesmo quórum,
cumprimentando todas e todas que se encontram nesse plenário e que nos acompanham pelas redes sociais. 28ª sessão Eu administrativa declaro ordinária. aberta a 27ª sessão administrativa ordinária, a ser realizada na modalidade híbrida, e submeto à apreciação a ata da sessão anterior, perguntando se há alguma objeção quanto à aprovação. Na Não barra havendo, inferior, declaro a 27ª sessão aprovada. judiciária. Perdão, administrativa ordinária. Eu pergunto aos eminentes pares e à comunicação, e parece-me que o juiz Carlos Torque tem uma proposição a fazer. Eu passo, então, a palavra ao juiz Carlos Torque. Obrigado, senhor presidente. Eu apresentei no Em grupo ambiente virtual, desembargador Carlos Torque. Ele é branco, de cabelos e a castanhos escuros, proposição é uma curtos, óculos de armação escura recomendação e a traje juízes toca das preta. zonas eleitorais que, ao analisarem a prestação de conta de todos os candidatos de todos os municípios, seja a eleição proporcional para vereador, seja majoritária para prefeitos, que considerem a avaliação com base nos princípios estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 70 também da Constituição Federal, que tratam da transparência, legalidade, publicidade, impessoabilidade e economicidade. A matéria vem sendo, eu colaciono no texto que apresento da proposição, diversos julgados do Tribunal Superior Eleitoral em que reformam, ou melhor dizendo, em que decidem pela anulação do julgamento do regional eleitoral e determinam novo julgamento para suprir a omissão em razão do julgado, então, do regional, não ter observado esses princípios. Penso, também colaciono, eu consegui identificar que passaram, eventualmente, pela nossa análise, pelo menos 7 desses julgados do Tribunal Superior Eleitoral de diversos ministros, o que é um número significativo proporcionalmente. Eu coleciono também na proposição diversos julgados do Tribunal de Contas da União com relação à aplicação desses princípios e também com relação ao fundo partidário e também com relação a convênios. Qual a similitude? A similitude é que o convênio, o uso de verba federal, o candidato a usar o fundo especial de campanha e o fundo partidário, ele é um gestor de verba pública federal. Por isso, com o objetivo claro e definido do uso dessa verba, que é, naturalmente, a participação no pleito eleitoral, fazer campanha, conquistar o voto. Então, mas essa é uma verba pública federal que precisa de uma análise acurada com base nesses princípios. Por isso que em eles se apresentando, a partir, naturalmente, de impugnações do fiscal da lei, que é o Ministério Público Estadual, a nível das zonas eleitorais, o magistrado eleitoral não pode deixar de apreciar na análise a observação desses princípios. A que conclusão ele vai chegar nessa análise, naturalmente, de acordo com o seu juízo de valor. O que a recomendação propõe é que não haja omissão. Ele não pode se ater à mera escrita contábil, conforme todos os 7 julgados do Tribunal Superior Eleitoral assim o determinam. Então, ele tem que se ater e verificar a hipótese da verificação, da análise, a infringência ou não de tais princípios. Ainda ontem, seguindo essa linha de rejulgamentos do Tribunal Superior Eleitoral, que assim nos determinou, nós tivemos essa situação de um voto muito bem posto, eu o acompanhei, do doutor Anselmo Gonçalves. Como outros também, já me manifestei em voto vencedor e em proposição também, naturalmente, vencido. Mas o que a minha preocupação é que não é qual é a conclusão a que o magistrado da zona eleitoral vai chegar. A minha preocupação é que não haja omissão na análise. Como ele vai chegar a essa conclusão? Aí é o seu livre convencimento fundamentado, mas desde que não haja omissão. Ele tem que enfrentar o tema. Essa é a proposição, a qual agradeço a Vossa Excelência, como nós estamos às vésperas
das primeiras prestações de contas, me pareceu oportuno fazê-lo. Muito obrigado. Desembargador Carmo Antônio. Como vota o juiz Anselmo Gonçalves? De acordo com a proposição apresentada. Juíza Tina Souza? De acordo com a proposição apresentada. Juiz Normande Souza? Eu também estou de acordo. Juiz Rivaldo Valente? Também sou, presidente. Eu também acompanho. Eu pergunto... E todos votaram? Todos votaram, né? Não esqueci ninguém. Então, a decisão... Imagem ampla do O plenário. Tribunal Regional Eleitoral Foco no desembargador do Carmo Amapá aprovou a proposição apresentada pelo juiz Carlos Torque de que, na análise das contas eleitorais, em procedimento de prestação de contas, haja observância pelo juiz das zonas eleitorais dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal de Contas da União para a realização de com a devida observância dos princípios estabelecidos no artigo 37 e 70 da Constituição Federal. Aqui está. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Próxima sessão. Dia 14, segunda-feira. Outra coisa, nós teremos aqui nesse plenário nos dias 21 e 22 de novembro, né, Cleime? Permanece como desembargador Carmo Antônio. Agora imagem ampla do plenário. Eu não sei qual é a denominação que se deu, se é um congresso, alguma coisa preparatória à COP 30. Então, nós cedemos esse ambiente e aí depois eu quero conversar com a gestão como nós faremos, se alteramos o dia da sessão ou se haveria possibilidade de nós fazermos o julgamento em outra sala. Depois nós avaliaremos as melhores condições e depois decidiremos em conjunto, certo? Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e de todas e nos encontraremos na segunda-feira, se Deus quiser. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados.